o Warhawk, o Tomahawk, o Kitty Hawk. 3 nomes, um só avião. O Curtiss P-40, o terceiro caça americano mais produzido na Segunda Guerra Mundial, atrás apenas do P-51 Mustang e do P-47 Thunderbolt. Entre 1939 e 1944, a Curtiss construiu mais de 13.700 exemplares, numa vasta família de variantes. Durante a primeira metade da guerra, esta aeronave suportou um fardo imenso. Os Estados Unidos permaneceram fora do conflito até o final de 1941. Portanto, a maioria dos primeiros P-40 voou para outras nações, especialmente aquelas da Commonwealth britânica, chegando no momento em que a Grã-Bretanha e os seus aliados mais precisavam de alívio. Em meados de 1942, os P-40 operavam no Médio Oriente, Norte da África, Índia, Birmânia, China, Sudoeste do Pacífico e União Soviética. A Europa Ocidental, contudo, raramente viu esta aeronave, e essa ausência custou-lhe o reconhecimento que os seus parentes mais jovens, o Thunderbolt e o Mustang, eventualmente conquistaram. A alta altitude nunca foi o ponto forte deste avião, e a Europa Ocidental, por acaso, era um dos poucos lugares onde os combates aéreos rotineiramente se desenrolavam acima de 6.000 metros de altitude. Essa única limitação, agravada por suposições injustas no pós-guerra, valeu ao P-40 uma reputação de mediocridade que nunca mereceu. Pilotado dentro das suas verdadeiras capacidades, este caça teve um desempenho notável, algo provado pelo facto de que mais de 200 pilotos aliados se tornaram ases a pilotá-lo. A durabilidade também o distinguia, sendo, sem dúvida, o caça monolugar mais robusto de toda a guerra, tão resistente que continuou a encontrar novos papéis muito depois de ter passado a sua vez na linha da frente. Para entender o porquê, é preciso recuar ainda mais, para além do próprio P-40, até os seus antecessores, os Curtiss Hawks. Poucos caças definiram tão bem os anos entre guerras como os Curtiss Hawks. Entre 1924 e 1938, a Curtiss construiu mais de 700 biplanos Hawk em 6 modelos distintos e mais de 30 variantes, servindo como interceptores, caças embarcados, caças bombardeiros, treinadores e até, num bizarro experimento, como batedores lançados de dirigíveis. A demanda vinha tanto de casa quanto do exterior. Mais de 12 países voaram os biplanos Hawk, e esse fluxo constante de encomendas ajudou a Curtiss a superar os piores anos da Grande Depressão. Uma fusão em 1929 com a Wright Aeronautical também ajudou, criando a Curtiss-Wright, brevemente a maior fabricante de aeronaves e motores nos Estados Unidos. Em meados da década de 1930, a Curtiss-Wright modernizou a sua linha de produção com o modelo 75, um monoplano totalmente metálico que ficaria conhecido como o P-36. Comparado aos antigos biplanos, este era um verdadeiro salto, ágil, fácil de manter e consideravelmente mais rápido. As encomendas de exportação surgiram novamente, e o P-36 parecia destinado a uma longa e produtiva carreira própria. É aqui que as coisas ficam irônicas. O P-40, uma aeronave que eventualmente se tornaria notória pelo fraco desempenho em alta altitude, na verdade tem as suas raízes num projeto construído especificamente para perseguir a altitude. Em meados de 1937, antes mesmo do P-36 entrar em produção, o seu designer, Donovan Berlin, já procurava formas de levar o desempenho mais longe. Chegaram-lhe notícias sobre novos protótipos europeus, o Supermarine Spitfire e o Messerschmitt Bf-109, e ele sentia que os caças americanos estavam prestes a ficar perigosamente para trás. Felizmente, o Army Air Corps tinha opções. O Ellison V-1710, um potente V-12 arrefecido a líquido, finalmente estava a tornar-se disponível após um início lento causado por cortes de financiamento da era da Depressão. Este motor foi concebido para impulsionar grande parte da próxima geração de caças da América, embora em 1937 a maioria dessas aeronaves existisse apenas no papel. Berlin, contudo, tinha sabiamente projetado o P-36 para facilitar a troca de motores e propôs instalar o Ellison V-12 na estrutura original do Hawk 75. O resultado, conhecido como Hawk 75I, parecia mais um avião de corrida da década de 30 do que um caça militar. Mantinha as asas, o trem de aterragem e a maior parte da cauda do Hawk 75, mas a fuselagem e o nariz mudaram dramaticamente. A turbocompressão do Allison exigiu alongar a fuselagem para acomodar o motor,
os seus radiadores e um intercooler, o que empurrou o centro de gravidade para frente, forçando o cockpit para trás para compensar. O que emergiu era elegante e de aparência rápida, embora a visibilidade sofresse bastante, com o piloto a sentar-se agora atrás de mais de 6 metros de fuselagem. Apesar dessa preocupação, o desempenho projetado impressionou o exército o suficiente para encomendar uma aeronave de teste, o XP-37. A conversão do protótipo revelou-se muito mais difícil e muito mais cara do que qualquer um antecipara. O custo final ultrapassou os $104 mil, o equivalente a cerca de 2 milhões hoje, contra apenas 23 mil para um P-36 de produção. A aeronave voou pela primeira vez em abril de 1937 e os pilotos de teste imediatamente reclamaram da visibilidade, especialmente durante o táxi, quando o nariz e a asa bloqueavam completamente a visão para frente. Ainda assim, o XP-37 atingiu cerca de 545 km por hora nos primeiros testes, prometendo ainda mais velocidade, o suficiente para convencer o exército a encomendar 13 aeronaves de teste como o YP-37. O turbocompressor, contudo, condenou todo o esforço. A tecnologia europeia de supercompressores já estava à frente dos projetos americanos nesta altura, o que fazia com que a turbocompressão parecesse o caminho mais simples para o desempenho em altitude. Berlin e a Curtiss subestimaram o que isso realmente exigia. A metalurgia não tinha avançado o suficiente para construir rodas de turbina capazes de suportar os RPMs necessários, e estas primeiras unidades exigiam ajuste manual do piloto em pleno voo, algo pouco prático em combate. O programa XP-37 acabou por falhar. Ainda assim, as lições caras aprendidas alimentaram diretamente o que veio a seguir. Próximo capítulo. Uma nova competição. Um novo caça. Em 1938, enquanto os YP-37 continuavam a arrebentar turbocompressores, o Army Air Corps lançou uma competição para um caça de perseguição totalmente novo, com propostas a serem entregues até janeiro de 1939. As tensões globais tinham se intensificado consideravelmente até então. A guerra sino-japonesa tinha escalado, azedando as relações entre Washington e Tóquio, enquanto a agressão italiana e a anexação da Áustria pela Alemanha mantinham a Europa igualmente tensa. O Congresso respondeu financiando um grande aumento militar, incluindo aeronaves de perseguição. Novos caças raramente se materializam da noite para o dia, como provaram os programas Spitfire e Bf-109, mas o exército precisava de algo funcional contra os novos caças rápidos da Europa e o que quer que o Japão estivesse a desenvolver. Assim, os oficiais trataram a sua especificação inicial como uma solução provisória, algo que pudesse ser construído rapidamente para manter a linha até que chegassem projetos melhores. Esse pensamento, contudo, revelava um verdadeiro ponto cego sobre o que tornava um caça eficaz. A especificação exigia velocidades entre cerca de 500 e 595 km por hora, o suficiente para competir, mas apenas exigia este desempenho máximo a cerca de 4.500 metros de altitude, um alvo que ia contra o pensamento europeu, onde o desempenho em altitude reinava supremo. Isto fazia sentido, dada a avaliação da ameaça dos Estados Unidos na altura. Nenhuma força aérea hostil estava ao alcance do continente, e isso não mudaria por anos. Os caças, assumiam os planeadores, existiam principalmente para patrulhar as costas, priorizando o alcance e a fiabilidade sobre o desempenho em altitude. Muitos oficiais superiores preferiam os bombardeiros aos caças de qualquer maneira, convencidos de que bombardeiros rápidos, fortemente armados e de alta altitude representavam a arma de eleição do futuro, não exigindo qualquer escolta. Ninguém pensou muito em como isso afetava o potencial de exportação, embora o P-36 já estivesse a ganhar encomendas europeias. Assim, quando Donovan Berlin submeteu seu projeto para o que viria a ser o P-40, a sua maior fraqueza eventual era, ironicamente, exatamente o que os oficiais queriam. Mais uma vez construído na estrutura do P-36, mais uma vez impulsionado pelo Allison V-12, mas desta vez, dado o modesto requisito de altitude, Berlin ignorou completamente o complicado turbocompressor em favor de um supercompressor de estágio único. Comparado ao P-36 mais atarracado, ainda parecia rápido, embora mudanças significativas se destacassem, notadamente um radiador de refrigeração recolocado sob a fuselagem, logo atrás da borda de fuga da asa, um visual mais tarde ecoado no P-51. A montagem da unidade de refrigeração externamente, sem um intercooler volumoso, mantinha piloto e motor praticamente um em cima do outro novamente.
Submetido como modelo 75P, este projeto impressionou o exército o suficiente para justificar um protótipo, o XP-40. Um contrato assinado no final de abril de 1938 autorizou a conversão do 10º P-36A de produção para esta nova configuração. O piloto de testes Edward Elliot voou pela primeira vez a 4 de outubro de 1938. Os resultados iniciais desapontaram a todos. O nariz longo e o trem de aterragem estreito tornaram a descolagem instável. A taxa de subida ficou quase 1/3 atrás do antigo P-36 e a velocidade máxima mal ultrapassou cerca de 480 km por hora a cerca de 3.600 metros de altitude. Testes em túnel de vento em novembro desse ano impulsionaram um redesenho. Os engenheiros removeram a entrada de ar do capô, aumentando as carenagens das metralhadoras para servirem também como condutas de ar alimentando o carburador mais atrás. O radiador moveu-se para frente, sob o nariz, mudando consideravelmente o contorno da aeronave, e um novo sistema de escape de 2 tubos deu um modesto aumento de potência. Nesta configuração, o XP-40 estava pronto a tempo para os testes de competição de março, que foram adiados. O seu único rival real era o Seversky AP-9. Existiam projetos turbocomprimidos mais avançados noutros lugares, mas nenhum tinha amadurecido o suficiente para consideração séria. Mesmo que o XP-40 ainda não tivesse atingido seus objetivos de desempenho completos, o baixo custo e a simplicidade de fabrico ganharam o contrato, resultando na maior encomenda única de caças que os Estados Unidos tinham feito até a data. 524 aeronaves sob a designação P-40, no valor de 12,9 milhões de dólares. Mais refinamentos se seguiram antes do início da produção. O protótipo tinha batido seu rival, mas ainda não estava a cumprir os seus próprios números prometidos. Cerca de 580 km por hora era o objetivo, mas mesmo após melhorias e aerodinâmica, mal atingiu cerca de 547. Os engenheiros redesenharam o radiador e instalaram o Allison V17-1033, mais potente, e em dezembro de 1940, a aeronave atingiu cerca de 589 km por hora, a cerca de 4.500 metros de altitude. Satisfeito, o Exército levou o projeto à produção 14 meses e inúmeras modificações após aquele primeiro voo do protótipo. Conhecido internamente como modelo 81, a produção começou em março de 1940. Sem um lote de testes de serviço separado encomendado, as 3 primeiras aeronaves de produção assumiram diretamente as funções de avaliação militar. Totalmente abastecido e armado, o P-40 atingiu uma velocidade máxima de cerca de 575 km por hora, falhando ligeiramente o objetivo oficial do Exército, embora por pouco. O desespero por caças, combinado com a Curtiss a entregar uma aeronave funcional cerca de 1 ano à frente dos programas rivais, tornou essa lacuna tolerável, especialmente com a melhoria claramente ainda possível. As encomendas estrangeiras também já se acumulavam da Europa, garantindo que a Curtiss manteria a produção a funcionar independentemente. O P-40 entrou oficialmente em serviço no Zeutuá com o 8º Grupo de Caça em Langley Field, Virgínia, em junho de 1940. O 20º Grupo de Caça na Califórnia recebeu seus pouco depois e até o final de setembro, mais de 200 aeronaves tinham sido entregues, o último lote para o 31º Grupo de Caça em Michigan. Os pilotos que faziam a transição do P-36 muitas vezes acharam o novo caça decepcionante no início. Mais rápido, certamente, mas a área da asa não tinha aumentado. Apenas o reforço interno tinha mudado, empurrando a carga alar de cerca de 112 kg por metro quadrado no P-36 para quase 142 no P-40. A pilotagem sofreu como resultado, embora não drasticamente. Comparado com a maioria dos caças monoplanos contemporâneos, permaneceu razoavelmente ágil. Simplesmente teve o infortúnio de seguir uma aeronave que era particularmente conhecida pela sua leveza, e assim foi sentida como um pouco pesada. Embora as queixas dos pilotos do ZEUA fossem justificadas, eles estavam apenas a experimentar o P-40 na sua primeira e crua iteração, e algumas das suas maiores virtudes não se tornariam aparentes até que visse combate real. Além disso, uma versão melhorada do P-40 já estava a caminho. Próximo capítulo: encomendas de exportação e o nascimento do Tomahawk. Após aceitar a entrega dos primeiros 200 P-40, o Exército adiou o restante da sua encomenda para que a Curtiss pudesse completar um lote urgentemente necessário para os franceses.
Estes eram conhecidos como H-81A e apresentavam várias melhorias em relação ao P-40 original. As mudanças incluíam um trem de aterragem redesenhado, onde pequenas portas foram adicionadas para fornecer uma carenagem suave para os suportes, e uma placa cobria o recesso da roda durante o voo para melhorar a aerodinâmica. Escapes curtos e curvos substituíram o escape coletor. Uma entrada de carburador dedicada foi reintroduzida, permitindo que os tubos de explosão para as armas fossem encurtados, e os radiadores de óleo e refrigerante foram redesenhados e agrupados. Isso aumentou o tamanho do chamado queixo do P-40, contribuindo ainda mais para o contorno que o torna tão reconhecível hoje. Originalmente, o P-40 vinha equipado com 4 metralhadoras, 2 de calibre 50 no nariz e uma de calibre 30 em cada asa, mas a Força Aérea Francesa acreditava que estava insuficientemente armado. Solicitaram um redesenho para ter 4 metralhadoras nas asas, com as de calibre 30 sendo substituídas pelas suas próprias FN Browning de 7,5 mm. Todas essas mudanças representaram uma melhoria significativa no projeto, e como tal seriam aplicadas aos modelos de produção dos EUA sob a designação P-40B. Os P-40 franceses ainda estavam a ser construídos na fábrica quando o país caiu, e a encomenda foi rapidamente assumida pelos britânicos, igualmente desesperados por aeronaves, que também fizeram a sua própria encomenda. Estas aeronaves ficaram conhecidas como Tomahawk Mark I. A RAF manteve as metralhadoras de calibre 50 no nariz na maioria dos modelos, mas as metralhadoras montadas nas asas foram trocadas por armas de calibre 303, pois eram muito mais fáceis de obter. Apesar de virem a servir com distinção com as forças britânicas e da Commonwealth mais tarde, os P-40 causaram uma péssima impressão quando foram entregues pela primeira vez. Grande parte do lote ainda tinha instrumentação francesa e, portanto, estava no herético sistema métrico, e o Tomahawk carecia de qualquer proteção esperada num caça de linha de frente. Não tinha blindagem, nenhuma cobertura à prova de bala e, o pior de tudo, nenhum tanque de combustível autovedante. Também se mostraram difíceis de manobrar, pois os pilotos da RAF estavam acostumados a realizar aterragens de 3 pontos nos seus Hornet e Spitfires. Uma aterragem de 3 pontos no Tomahawk não era aconselhada, pois levaria a um colapso do trem de aterragem ou a um igualmente desagradável ground loop. Isso ocorria porque o trem de aterragem do P-40 era algo fora do comum. Retraía-se para trás, ao contrário dos encontrados em muitas outras aeronaves da Segunda Guerra Mundial, que se retraíam lateralmente em direção à fuselagem. Este era um legado do projeto do P-36 e era algo que nunca seria mudado, o que tornava o P-40 difícil para pilotos que tinham voado outras aeronaves anteriormente. Embora a chegada de quaisquer caças adicionais fosse muito bem-vinda para a RAF neste momento crítico, os Tomahawk Mark I não foram usados como caças de linha de frente na Europa. Não querendo que os seus pilotos fossem perfurados devido à falta de proteção, a RAF usou-os predominantemente como treinadores. Além disso, rapidamente perceberam que o motor Allison, com o seu supercompressor de estágio único, carecia do desempenho em alta altitude necessário neste teatro de operações. As sortidas frequentemente ocorriam a 6.000, 7.500 ou até 9.000 metros de altitude, e o motor do Tomahawk começava a ter dificuldades acima de 4.500 metros. Várias atualizações iniciais caíram sob a designação generalizada de Tomahawk Mark II. A verdadeira próxima iteração foi o Mark IIA, essencialmente um P-40B que vinha com 6 metralhadoras como padrão, blindagem para o piloto, tanques de combustível blindados, uma cobertura resistente a balas e provisão para suportes de bombas sob as asas. Esta última modificação teve um impacto na velocidade máxima, mas a troca pela capacidade de ataque ao solo foi considerada válida. Ainda assim, a RAF ainda sentia que carecia de alcance e capacidade de sobrevivência para ser usado a longo prazo, e fez uma encomenda modesta de apenas 110 aeronaves, enquanto a Curtiss trabalhava numa versão melhorada. Esta veio na forma do P-40C, que herdou todas as melhorias feitas no P-40B e também apresentava novo equipamento de rádio e, mais importante, um sistema de combustível melhorado, incluindo tanques de combustível autovedantes como padrão e provisão para um tanque auxiliar de 195 litros que melhorou muito o alcance. Na Grã-Bretanha, esta versão era conhecida como Tomahawk Mark IIB. Após uma encomenda inicial de 9 aeronaves no início de 1941 para testes e avaliação, os britânicos rapidamente fizeram mais 3, com 930 aeronaves encomendadas no total.
Isso pareceria uma grande encomenda para um avião aparentemente inútil nos céus europeus, mas estes não se destinavam à Europa. Iam para o norte da África. Próximo capítulo: o Tomahawk entra na guerra. Em meados de 1941, o principal caça da RAF neste teatro, o Hawker Hurricane, começava a ter dificuldades. A chegada dos últimos modelos do Messerschmitt Bf-109E e os primeiros modelos do Bf-109F tinham alterado o equilíbrio de poder, e os Hurricanes estavam a sofrer pesadas perdas. Pior ainda, os italianos estavam a receber os seus primeiros Mach C2U2, que rapidamente se revelariam eficazes e mortíferos em combates aéreos. Como a maioria dos combates sobre África ocorria a altitudes abaixo de 4.500 metros, o Tomahawk não seria prejudicado pelo seu maior defeito, e a RAF rapidamente agarrou a ideia de usá-los para substituir o Hurricane. Aproximadamente 300 Tomahawk Mark IIB foram enviados para a África em maio de 1941 para servir com a recém-formada Força Aérea do Deserto. A primeira unidade a recebê-los foi o Esquadrão número 250 da RAF, que rapidamente se deslocou para o Egito para reforçar as defesas aéreas em torno de Alexandria. Pouco depois, os Tomahawks juntaram-se ao Esquadrão número 3 da Força Aérea Real Australiana e ao Esquadrão número 2 da Força Aérea Sul-Africana. Em junho, o Esquadrão número 112 da RAF, que anteriormente operava obsoletos Gloster Gladiators, também se converteu, provavelmente não sem um certo alívio. A 6 de junho, o piloto oficial Jack Hamlin reivindicou o seu primeiro Kant Z-1007, embora a vitória não tenha sido reconhecida sem testemunhas. 2 dias depois, ele abateu outro, partilhando o crédito com uma bateria antiaérea. Após um breve período de adaptação, os Tomahawks rapidamente se viram bastante ocupados. A Operação Battle Axe, uma nova ofensiva britânica no Egito, e a Operação Exporter, a invasão aliada do território controlado por Vichy no Médio Oriente, tinham sido lançadas em junho, e ambas viram os Tomahawks nos seus primeiros grandes combates. Os pilotos rapidamente perceberam que o P-40 não era apenas excelente em mergulho, mas podia suportar uma quantidade notável de danos, tornando-o ideal para emboscar formações de bombardeiros pesados. A 28 de junho, Tomahawks do Esquadrão número 3 atacaram um voo de Martin Marylands, operados por Vichy, abatendo todos os 6 em questão de minutos. O número de vitórias subiu rapidamente e, a 7 de julho, o piloto australiano Clive Caldwell tornou-se o primeiro as do Tomahawk. Ele viria a ser o maior as de P-40 de qualquer força aérea e o maior as aliado em África. Não demorou muito para que os P-40 atraíssem a ira dos pilotos alemães e os encontros com o Bf-109E multiplicaram-se. O P-40 tinha 3 vantagens. Era mais rápido no mergulho, mais manobrável num combate aéreo e tinha uma estrutura mais robusta. O Bf-109E contra-atacava com uma subida mais rápida, um teto de serviço mais alto e um par de canhões de 20 mm de grande impacto. Como o P-40 tinha o melhor desempenho em altitudes mais baixas, os pilotos aliados eram frequentemente forçados a ceder à iniciativa, suportando um ataque inicial de cima, confiando na estrutura da aeronave para aguentar o impacto, e depois virando-se para os seus oponentes para um ataque frontal. Era arriscado, mas quando usado corretamente, o Tomahawk podia manter-se firme. Foi a capacidade do Tomahawk de absorver golpes que mais o cativou os pilotos à medida que os combates se intensificavam na segunda metade de 1941. Um dos melhores exemplos envolve Clive Caldwell, a 29 de agosto. A regressar sozinho à base, foi emboscado por um par de Bf-109, um pilotado por Werner Schröer, um jovem piloto alemão que recentemente havia marcado a sua 5ª vitória. Apesar de sofrer 3 ferimentos separados por estilhaços no ataque inicial, Caldwell virou-se para os Messerschmitts atacantes. Após um engajamento acalorado em que abateu um e danificou o de Schröer, um impacto infeliz incendiou seu próprio Tomahawk. Schröer afastou-se, esperando reivindicar uma vitória, mas o fogo a bordo da aeronave de Caldwell extinguiu-se sozinho pouco antes de ele saltar. Apesar de ter sido atingido por mais de 100 balas e 5 projéteis de canhão de 20 mm, o seu Tomahawk levou-o em segurança para casa. A sua eficácia foi notavelmente verificada em outubro, quando o Bf-109F se tornou disponível em massa. Mas os esquadrões de Tomahawk aproveitaram ao máximo os ataques de oportunidade e, a esta altura, já tinham um visual para corresponder à sua reputação. Em setembro, os Tomahawks do Esquadrão número 112 começaram a aparecer com bocas de tubarão pintadas nos seus narizes, inspiradas nos Bf-110 com boca de tubarão encontrados sobre o Mediterrâneo.
O esquema rapidamente pegou, tornando-se uma marca registrada dos Tomahawks do deserto até o final do ano. A última grande operação de 1941, a Operação Crusader, viu algumas das maiores façanhas do Tomahawk, mas também sinalizou o início do fim. À medida que a campanha para quebrar o cerco a Tobruk evoluía, as táticas de caça-bombardeiro assumiram real importância, com Tomahawks e Hurricanes a voar à frente das forças terrestres para atacar as linhas de abastecimento de Rommel. As perdas foram pesadas, nada menos que 9 aeronaves perdidas num único dia em novembro, mas os Tomahawks também marcaram algumas das suas maiores vitórias durante estas últimas semanas. A 25 de novembro, 15 Tomahawks dos esquadrões 13 e 112 encontraram nada menos que 70 aeronaves inimigas durante uma varredura, reivindicando 9 confirmadas pela perda de apenas 2 dos seus. A 5 de dezembro, 22 Tomahawks do esquadrão 250 encontraram 40 Ju-87 Stukas, escoltados por caças alemães e italianos, abatendo 14, com Caldwell a reivindicar 5, pela perda de apenas 5 dos seus. O tempo, contudo, estava a esgotar-se. Os seus números diminuíam a cada perda em combate, e as condições do deserto causavam um desgaste considerável nos motores. Por vezes, menos de metade da força de Tomahawk estava pronta para o combate. Os seus números também não podiam ser repostos. O último Tomahawk tinha sido entregue em agosto, após o que a produção cessou. Mas este não foi o fim do envolvimento do P-40 em África. A produção do Tomahawk foi apenas terminada porque a Curtiss tinha começado a produzir uma versão mais recente e potente, que ficaria conhecida como Kitty Hawk. Próximo capítulo: o início turbulento da América. A vida útil ativa, violenta, mas bem-sucedida do Tomahawk com as forças da Commonwealth contrastou fortemente com as experiências daqueles operados pelos Estados Unidos. Antes de Pearl Harbor, o Warhawk, como era conhecido no EUA, tinha desfrutado de uma vida de serviço mais tranquila. A Curtiss tinha priorizado as entregas aos britânicos, então um grande número dos primeiros Warhawks não tinha entrado em serviço no EUA, apenas pouco mais de 500 até o final de 1941. Alguns estavam estacionados no continente americano para patrulha costeira, mas a maioria foi para bases no Havaí, no Caribe, no Panamá e nas Filipinas. O Havaí era considerado um destacamento especialmente confortável, com dias de trabalho curtos e alojamentos agradáveis. Os pilotos eram treinados, mas era o tipo de treino informal realizado por um país que não esperava entrar em guerra por algum tempo. Apesar de ser o caça mais avançado no inventário dos EUA, os primeiros 6 meses do serviço de guerra do P-40 com a América foram nada menos que desastrosos, algo que azedou muito a sua reputação. O mau registro do P-40 não se devia a algum defeito inerente que o tornasse inadequado para o Pacífico, mas sim a uma combinação de agressividade japonesa, mau treino de pilotos, liderança inepta e uma dose pouco saudável de má sorte. A estreia em combate do Warhawk foi, claro, o ataque a Pearl Harbor. Apesar de uma força de defesa de 231 caças, 115 dos quais eram P-40 ou P-36 de modelos posteriores, apenas um punhado sobreviveu para descolar. Destes, 5 eram P-40, pilotados por pilotos dos esquadrões de caça 44 e 47, poupados à primeira vaga, pois não estavam baseados em Wheeler Field. No entanto, ao final do dia, o P-40 tinha reivindicado seus primeiros 6 abates nas mãos de pilotos americanos pela perda de apenas 2. Os pilotos creditados foram segundos-tenentes John Daines, Kenneth Taylor e George Welch. Welch foi creditado com 4 abates confirmados, Taylor com 2 e Daines com 1. Daines é muitas vezes injustamente deixado de fora da história, provavelmente porque foi abatido e morto por uma bateria antiaérea amiga, um detalhe que estraga a narrativa romântica dos valentes defensores do dia. Pouco depois de Pearl Harbor, os P-40 estacionados nas Filipinas tiveram um desempenho ainda pior. No papel, a Força Aérea Defensora era considerável. O 24º Grupo de Caça tinha aproximadamente 227 aeronaves, incluindo 100 P-40. Na prática, era outra questão inteiramente. Muitos pilotos eram recém-saídos da escola de voo e não estavam familiarizados com o P-40, e grande parte do grupo ainda estava a voar o obsoleto P-36. Enfrentando-os estava uma força de assalto japonesa esmagadora, totalizando cerca de 541 aeronaves, incluindo pelo menos 100 formidáveis Zeros A6M2, pilotados em grande parte por veteranos de combate sobre a China. Apesar de amplos avisos, as unidades aéreas nas Filipinas foram praticamente aniquiladas a 8 de dezembro. Desta vez, não puramente por mau planeamento, mas pela intervenção de má sorte e mau tempo.
Um forte nevoeiro matinal atrasou a força de ataque japonesa em várias horas, e as unidades americanas, inconscientes disso, esgotaram o seu combustível em patrulhas de rotina e voltaram à base a tempo de serem apanhadas em terra pelo assalto atrasado. Este infeliz começo foi rapidamente compensado pelas façanhas de outra unidade americana a pilotar P-40. Este era o primeiro grupo de voluntários americanos, que começou a voar ao lado de pilotos da Força Aérea Chinesa no final de 1941, mas na primavera de 1942, os jornais deram-lhes um novo nome: os Tigres Voadores. Contrariamente à opinião popular, os Tigres Voadores não viram combate antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. A segunda metade de 1941 viu-os a treinar intensamente em 100 Tomahawk Mark IIB, desviados da sua entrega original britânica para a Birmânia. Baseado no sudoeste da China, o AVG iniciou as operações a 10 de dezembro, com o 3º Esquadrão de Caça a defender Rangoon, enquanto o 1º e o 2º Esquadrões defendiam Kunming, um ponto-chave ao longo da estrada da Birmânia. Os caças japoneses apresentaram um novo desafio. Os seus principais oponentes, o Ki-27 e o mais avançado Ki-43, eram muito mais manobráveis a baixa velocidade. Então, os P-40 empregaram as mesmas táticas de boom and zoom, ataque em mergulho e subida rápida, contra as quais eles próprios se tinham defendido ao combater os Bf-109 sobre a Líbia. Os Tigres Voadores ganharam seu apelido por duas coisas: o nariz de tubarão pintado adornando quase todos os seus caças e a extrema agressividade com que atacavam seus oponentes. Desde que evitassem um combate aéreo prolongado, frequentemente saíam vitoriosos. Durante 7 meses de operações, de 10 de dezembro de 1941 a 15 de julho de 1942, os Tigres Voadores reivindicaram a destruição de 297 aeronaves inimigas, pela perda relatada de apenas 4 P-40, embora investigadores modernos acreditem que este número seja consideravelmente inflacionado. Independentemente dos números reais, o AVG dominou o céu sobre a Birmânia. Julho não marcou o fim para os Tigres Voadores. O AVG reorganizou-se no núcleo do 23º Grupo de Caça, continuando a manter a superioridade aérea em toda a região durante o resto da guerra, embora agora a voar o consideravelmente diferente P-40E, marcando o fim da era do Warhawk original. Estes P-40 originais, baseados no Curtiss modelo 81, passaram a maior parte do seu tempo a lutar pelas forças britânicas e da Commonwealth. No momento em que os pilotos americanos os utilizaram em combate real, eram tecnicamente estruturas obsoletas, um produto da necessidade, construídos rapidamente e a baixo custo sobre as bases do antigo P-36. Isso importou enormemente à medida que as encomendas de exportação inundavam a partir de 1939, embora também significasse que o P-40 herdasse verdadeiras fraquezas estruturais. Próximo capítulo: o Rock 87 emerge. Em meados de 1940, muito antes dos primeiros Tomahawks voarem sobre África, a Curtiss já trabalhava arduamente para corrigir a maior fraqueza que impedia o P-40 de avançar: o seu motor subalimentado. Este esforço resultou numa versão mais recente com uma nova designação de modelo, o Rock 87. A partir do final de 1941, estes começariam a aparecer em números cada vez maiores, formando a maior parte da produção total do P-40. A série C do motor Allison, então em uso, produzindo cerca de 1.090 cavalos de potência, usava uma caixa de redução interna de engrenagens cilíndricas classificada para suportar pouco mais de 1.100 cavalos de potência, já perto do seu limite. A Allison não teve escolha senão redesenhar o motor completamente, resultando na série F do V1710, apresentando uma caixa de redução externa aparafusada à carcaça do motor. Mais robusto, capaz de lidar com até 1.150 cavalos de potência, e apesar de ser montado externamente, era na verdade 25 centímetros mais curto que o modelo anterior, porque a caixa de engrenagens ficava entre os bancos de cilindros. Isso elevou a linha de impulso em grande medida, mas o aumento de potência e a redução de peso foram considerados muito valiosos. Um grande problema permaneceu, porém. O motor manteve o supercompressor de estágio único, o que significava que a altitude de desempenho máximo permaneceu quase inalterada em relação ao modelo anterior, meros 4.500 metros. Um supercompressor de 2 estágios poderia tecnicamente ter sido desenvolvido, mas tempo e mão de obra eram bens escassos em 1940.
E a Ellison, nunca uma empresa enorme, não podia desviar recursos da produção existente num momento tão crítico. Como o novo motor não se conformava à estrutura existente do P-40, os engenheiros da Curtiss redesenharam completamente o nariz e a fuselagem. Uma mudança grande o suficiente para a aeronave ser redesignada de Rock 81 para Rock 87. O Exército manteve a designação militar de P-40 e a nova versão foi encomendada como P-40D. Apresentava uma fuselagem mais curta e ligeiramente menos profunda, melhorando a aerodinâmica, entradas de radiador deslocadas para frente que aprofundavam ainda mais o queixo da aeronave. E como a hélice foi elevada ligeiramente, o trem de aterragem pôde ser encurtado, melhorando o manuseamento em terra. Para melhorar a visibilidade do piloto, a abertura do cockpit foi aprofundada com uma cobertura deslizante maior e um para-brisas alargado com vidro blindado plano no centro. As metralhadoras montadas no nariz foram eliminadas por completo, com todo o armamento movido para as asas. Inicialmente, 4 metralhadoras de calibre 50, depois aumentadas para 6 em modelos subsequentes. O novo P-40 também podia transportar uma carga útil maior, uma bomba de 225 kg, ou um tanque auxiliar de cerca de 265 litros sob a barriga, e 2 bombas de cerca de 90 kg sob as asas. No papel, o Rock 87 era uma melhoria, ostentando um armamento mais impressionante e melhor capacidade de ataque ao solo, mas isso veio ao custo de um peso adicional que impactou o desempenho. Apesar de ser mais aerodinâmico e ter um motor mais potente, embora por apenas cerca de 60 cavalos de potência, no final, o P-40D era apenas 8 km por hora mais rápido que o antigo P-40C. Ainda assim, era tecnicamente melhor, e as primeiras encomendas começaram a chegar na primavera de 1940. O P-40D foi produzido em menor número para os Estados Unidos, com o exército a receber apenas 23 em julho de 1941. Os britânicos assumiram uma antiga encomenda francesa, que eventualmente totalizou 560 aeronaves, e decidiram renomear os seus P-40 como Kitty Hawk, para diferenciá-los dos antigos Tomahawk modelo 81. Aproximadamente 1.500 P-40E foram construídos, cerca de um terço sendo enviados para a Grã-Bretanha e os seus aliados como parte do Lend-Lease. Era bastante semelhante ao P-40D, mas tinha uma estrutura alar reforçada para transportar bombas externas maiores, e o armamento fixo das suas asas consistia agora em 6 metralhadoras de calibre 50 como padrão. Como foram produzidos com fundos dos EUA, as aeronaves do Lend-Lease tiveram de vir com as designações padrão do exército dos EUA, mas com equipamento britânico, a sua designação tornou-se P-41, voando como Kitty Hawk Mark I-A. Depois disso, a produção do P-40 tomou um rumo estranho, mas promissor, com o P-40F. Frustrado com a falta de progresso na melhoria do motor Allison, o governo dos EUA começou a procurar alternativas em setembro de 1940, escolhendo a Packard Motor Company para construir uma versão do Rolls-Royce Merlin sob licença. Pouco menos de um ano depois, o Packard V1651 ligou pela primeira vez e rapidamente provou ser superior ao Allison, sendo também muito semelhante em tamanho, o candidato perfeito para injetar algum desempenho muito necessário no P-40. A Curtiss converteu um P-40D no XP-40F, uma das raras vezes em que um P-40 foi realmente submetido a uma fase de prototipagem adequada. Como o Merlin estava equipado com um carburador de fluxo ascendente, a entrada de ar foi removida da parte superior do capô, dando ao novo P-40 um visual distinto de nariz achatado. O motor Packard trouxe uma melhoria marcante no desempenho do Warhawk. O P-40F foi avaliado em 1.240 cavalos de potência, dando-lhe uma velocidade máxima de cerca de 585 km por hora. E melhor ainda, podia atingir essa velocidade a uma altitude maior de cerca de 6.000 metros. Impressionado, o exército dos EUA rapidamente fez uma encomenda de 699 P-40F, eventualmente crescendo para uma produção de 1.311 unidades entregues em 5 versões entre 1942 e 1943. O P-40F poderia ter se tornado ainda melhor. A Packard eventualmente desenvolveu um excelente supercompressor de 2 estágios que permitiria aos seus Merlins produzir potência em altitudes muito mais elevadas, mas nunca foi instalado. Em vez disso, na primavera de 1943, o exército decidiu alocar toda a produção futura do Merlin para o P-51 Mustang.
e foi o fim dessa história. Isso também afetou o P-40L, uma continuação da variante F com o objetivo geral de redução de peso, dos quais aproximadamente 700 foram construídos, com pelo menos 100 indo para os britânicos como Kittyhawk Mark II, antes que a sua produção também fosse reduzida quando a produção do Merlin foi desviada. A próxima variante de produção foi o P-40K, essencialmente um P-40E melhorado, exportado como Kittyhawk Mark III. Apresentava uma versão mais recente do Allison, o V171073, que produzia 1.325 cavalos de potência e permitia-lhe quase igualar a velocidade máxima do P-40F. Infelizmente, vinha com o velho sinão de perder rapidamente potência acima de 4.500 metros. Mas a procura por aeronaves de caça era tão grande que 1.300 foram construídos, independentemente, com as entregas a começarem em agosto de 1942. Por volta dessa época, vários modelos começaram a aparecer com mudanças na sua fuselagem e cauda, abordando um problema que só se tornou aparente quando o P-40 já tinha visto combate extensivo. No mergulho, sofria de pouca estabilidade direcional, muitas vezes querendo rolar, uma característica que levou muitos pilotos a brincar que a velocidade de mergulho era decidida pela força dos braços do piloto, e não pela estrutura da aeronave. Depois de tentar várias modificações, a Curtiss encontrou uma solução funcional num P-40F modificado, adicionando meio metro de comprimento à parte traseira da fuselagem, movendo a barbatana para trás, mas deixando o estabilizador horizontal onde estava. O primeiro P-40 de produção a apresentar oficialmente esta mudança foi o P-40K10, e todos os outros a partir de então fariam o mesmo. As duas últimas variantes do P-40 foram as séries M e N. O P-40M apresentava uma versão -81 ligeiramente melhorada do Ellison, identificável por uma grelha de arrefecimento à frente dos seus escapes. Infelizmente, o motor melhorado, embora mais fiável, tinha menos potência, o que era um problema dado que o M era o modelo mais pesado até então, e mesmo com saudáveis 1.125 cavalos de potência, mal conseguia atingir cerca de 580 km por hora. A redução de peso foi novamente considerada na penúltima versão, o P-40M, cuja variante N1 carregava apenas 4 metralhadoras e teve alguns tanques de combustível removidos, além de o motor de arranque interno e a bateria serem completamente eliminados. Escolhas altamente impopulares entre os esquadrões de linha de frente, muitos dos quais simplesmente reinstalaram o equipamento em falta, anulando a melhoria de desempenho pretendida, que tinha atingido cerca de 608 km por hora, quando os cortes de peso foram mantidos. O seguinte P-40N5 restaurou o equipamento perdido, mas incluiu melhorias genuínas. A visibilidade para frente foi significativamente melhorada graças a uma nova cobertura sem moldura. A visibilidade traseira melhorou com painéis de plástico transparente. E outras atualizações incluíram melhor equipamento de rádio, um novo assento de piloto e um trem de aterragem mais leve, mas mais forte, especialmente útil nos campos de aviação acidentados do Pacífico. No total, a Curtiss construiu mais de 5.200 P-40N, tornando-os de longe os mais numerosos dos P-40. Foi um P-40N que marcou um importante marco para a Curtiss em 1944. A 22 de novembro, um P-40 saiu da fábrica da Curtiss-Wright em Buffalo como o 15º milésimo caça Hawk da empresa, adornado com os distintivos das 28 nações que operaram os vários caças Hawk desde a década de 1920, mais 20 cruzes alemãs e 18 bandeiras japonesas para significar as pontuações dos maiores ases do P-40. Atrás da Grã-Bretanha, a União Soviética foi o maior operador estrangeiro de P-40 durante a guerra, embora muitos não o saibam. Quando as pessoas pensam em aeronaves do Lend-Lease na frente oriental, geralmente pensam no Bell P-39, mas cerca de 2.200 P-40 também encontraram seu caminho para as fileiras da Força Aérea Soviética. Destes, apenas 247 eram os Tomahawk Mark IIB mais antigos. A primeira unidade a receber Tomahawks, o 126º Regimento de Caça, não teve um bom começo. Começando o treino a 1º de outubro de 1941, as coisas nos P-40 começaram a partir-se, a cair ou a funcionar mal quase imediatamente. Alguns tinham sido entregues usados, alguns foram danificados em trânsito e alguns foram entregues sem motores ou armas a funcionar. Isso estabeleceu uma má reputação junto dos pilotos soviéticos que nunca recuperou totalmente. Mal iniciado o treino, o regimento foi lançado na defesa de Moscovo.
Entre outubro de 1941 e abril de 1942, registraram mais de 900 sortidas. No papel, os números pareciam bons. 29 aeronaves inimigas reivindicadas como destruídas por apenas 2 das suas. Mas isso só porque o desgaste não combativo era tão alto que os alemães raramente tinham a oportunidade. Assim como tanques, caminhões e pessoas em toda a frente oriental, o que derrubou os P-40 foi o inverno russo. Óleo, fluido hidráulico e líquido de refrigeração congelaram solidamente, fazendo com que os favos dos radiadores inchassem e rachassem. Os pneus de borracha estilhaçavam-se, as baterias esgotavam-se e os motores frequentemente emperravam. O pessoal soviético, segundo relatos, tinha de invadir aldeias vizinhas em busca de talheres apenas para soldar os radiadores partidos. Além de paralisar muitas aeronaves, as condições severas também levaram a vários acidentes fatais, com motores a emperrar em pleno voo ou asas a congelar, enviando aeronaves a cair do céu. O inverno foi tão brutal que apenas 9 P-40 estavam aptos para voo em meados de janeiro. Não é surpreendente que muitos pilotos soviéticos vissem o P-40 com desconfiança, se não pavor, após este início horrível. Na primavera, as condições melhoraram à medida que os engenheiros descobriram como invernizar a aeronave. Tal como a RAF, muitos pilotos não ficaram inicialmente impressionados com a manobrabilidade do P-40, valorizando a velocidade e a agilidade em detrimento das suas verdadeiras qualidades de estabilidade, poder de fogo e alcance. Mas, depois de algum tempo, a maioria dos pilotos passou a gostar dos seus P-40, mesmo que admitissem não os amar como amavam seus próprios Yaks ou Lavokins. Era visto como superior aos antigos In-16 e Hawker Hurricane, mas inferior ao P-39 ou aos caças de fabrico soviético. E assim, serviu a maior parte do seu tempo como caça interino ou de treino. Os P-40 soviéticos eventualmente provaram ser mais úteis em ataques ao solo e escolta de longo alcance, com a sua durabilidade a servir bem no primeiro e o seu alcance no segundo. Foram usados para atacar colunas de tanques atoladas, depósitos de suprimentos avançados e trincheiras, alguns regressando com secções inteiras da asa em falta. Um piloto que certamente valorizou a tenacidade do P-40 foi Alexei Klobstov, que, a pilotar um Tomahawk em 1942, conseguiu abalroar não uma, mas 2 aeronaves na mesma sortida. Um Bf-110 e um Bf-109, usando a asa de estibordo do seu P-40 como uma arma improvisada em ambas as ocasiões, com asa suficiente restante para aterrar em segurança. Segundo relatos, ele abalroou uma terceira aeronave inimiga mais tarde, desta vez num Kitty Hawk, embora as fontes conflitam sobre as circunstâncias exatas. A robustez do P-40 serviu-lhe igualmente bem como aeronave de treino, protegendo muitos pilotos inexperientes de aterragens difíceis e ground loops. Durante a guerra, os P-40 soviéticos prestaram serviço patrulhando comboios sobre a Noruega e o Ártico, defendendo Moscovo, Stalingrado e Leningrado, e realizando missões de ataque sobre o Kuban e durante a ofensiva em Kursk. No geral, porém, o seu desempenho foi misto, robusto, mas a sofrer terrivelmente no inverno. Muitos motores a queimar antes do tempo, em parte devido à tendência dos pilotos de os fazer funcionar com potência de emergência. À medida que os P-40 se tornaram obsoletos, a maioria foi desativada em 1944 e o tempo do Kitty Hawk nesse teatro foi em grande parte esquecido. Próximo capítulo: o Kitty Bomber e o ponto de viragem no norte de África. Enquanto os soviéticos lidavam com seus problemas de adaptação, os P-40 operados em África e no Mediterrâneo estavam a ter muito mais sorte. A Força Aérea do Deserto começou a receber os seus primeiros Kitty Hawks em dezembro de 1941. O esquadrão número 3 da Força Aérea Sul-Africana foi o primeiro a recebê-los, e graças às muitas semelhanças com o Tomahawk, levou-lhes apenas 11 dias para completar a transição. Fizeram a sua estreia em combate no dia de Ano Novo de 1942, abatendo 4 Stukas e um Bf-109, um raro caso em que detinham a vantagem em altitude. Os pilotos ficaram desapontados por o desempenho do Kitty Hawk mal exceder o do seu predecessor, mas por outro lado, estava a revelar-se tão robusto como sempre, e isso levou-o a um dos seus papéis mais famosos. O Kitty Hawk podia transportar uma carga de bombas muito mais pesada do que o seu predecessor, uma de 225 kg sob a barriga e até 2 de 113 kg sob as asas, o que rapidamente levou ao seu uso como caça-bombardeiro, e fê-lo tão bem que logo lhe foi dado um novo apelido, o Kitty Bomber.
Clive Caldwell, recém-nomeado comandante do Esquadrão 112, fez o primeiro lançamento de teste de um Kitty Hawk em março de 1942. 2 meses depois, o esquadrão estava totalmente operacional neste novo papel. E quando o general Rommel iniciou a sua nova ofensiva a 26 de maio, os Kitty Bombers estiveram fortemente envolvidos no ataque às forças do eixo em avanço durante as 6 semanas seguintes, bombardeando em mergulho de altitudes entre 1.800 e 2.400 metros, seguidos por ataques rasantes. Até o final do verão, a Força Aérea do Deserto tinha 8 esquadrões de Kitty Bombers em serviço, alguns dos quais eram usados para treinar os novos esquadrões americanos que surgiam no cenário. O primeiro destes, parte do 57º Grupo de Caça, tornou-se operacional em outubro de 1942, mesmo a tempo para El Alamein, marcando as suas primeiras vitórias em 2 dias. Este foi um período interessante e misto para o P-40 em África. Como aeronave de ataque ao solo, estava a provar-se totalmente eficaz, mas como caça puro, estava a mostrar a sua idade. Os Tomahawks anteriores tinham sido na maioria iguais aos primeiros caças alemães e italianos, mas os Kitty Hawks mais pesados prejudicavam a sua manobrabilidade, embora a série Gustav do Bf-109 alemão sofresse de um problema de peso semelhante. O número esmagador de aeronaves aliadas canalizadas para o teatro após a Operação Tocha fez muito para compensar a diminuição da lacuna de desempenho contra os caças inimigos. Durante a primeira metade de 1943, especialmente nos meses de primavera, essa superioridade permitiu aos Kitty Hawks acumularem grandes vitórias contra as forças do eixo em retirada. Um dos mais notáveis foi o chamado Massacre do Domingo de Ramos, na noite de 18 de abril de 1943, quando o P-40 do 57º Grupo de Caça, elementos do 324º Grupo e do 92º Esquadrão da RAF avistaram uma formação massiva de pelo menos 60 transportes Ju-52 escoltados por cerca de 21 caças. 46 P-4011 Spitfires desceram sobre eles, e ao cair da noite, 59 transportes e 16 caças tinham sido enviados para o Mediterrâneo. Após a rendição do eixo no norte de África, os P-40 tornaram-se parte da vanguarda aérea que avançava em direção à Itália. De todas as unidades envolvidas, os P-40 do 325º Grupo de Caça tornaram-se os mais notórios. Em junho, começaram a pintar as suas superfícies de cauda com distintivos quadrados pretos e amarelos, e até o final do verão, os Checker Tails tinham estabelecido uma forte reputação, reivindicando nada menos que 102 vitórias aéreas em 37 missões pela perda de apenas 16 dos seus. Mas a esta altura, o trovão do P-40 estava literalmente a ser roubado. Perto do final de 1943, o Republic P-47 Thunderbolt começou a aparecer em número crescente, substituindo rapidamente o P-40 nos esquadrões dos EUA. E no verão seguinte, apenas as forças da Commonwealth ainda o operavam neste teatro. O Pacífico, Austrália e Nova Guiné. Foi ao serviço destas forças, esquadrões australianos, sul-africanos e neozelandeses a pilotar Kitty Hawks, que o P-40 obteve o maior sucesso fora de África. O seu outro grande teatro de operações foi o Pacífico, e naturalmente a maior parte do seu uso aqui foi com pilotos da Austrália e Nova Zelândia. O Canadá também operou o P-40 em 13 esquadrões, mas o seu serviço foi maioritariamente sem incidentes, a maioria convertendo-se para Spitfires ou Mustangs até 1943. No início de 1942, muitos pilotos veteranos de África estavam a regressar à Austrália, desesperadamente necessários para trazer as lições da experiência de combate real para as escolas de voo em rápida expansão. As coisas tornaram-se sombrias após os primeiros ataques japoneses a Darwin em fevereiro, e os ataques subsequentes a Broome e a queda de Java agitaram uma onda de pânico de invasão por todo o país. A Força Aérea do Exército dos EUA transferiu os primeiros lotes de P-40 para a Força Aérea Real Australiana a 8 de março de 1942, e imediatamente atribuídos ao recém-formado 75 Esquadrão. O Japão lançou a sua invasão da Nova Guiné apenas 3 dias depois, e uma semana depois disso, o 75 Esquadrão começou a mover-se para Port Moresby, obtendo a sua primeira vitória aérea apenas 2 horas após se tornar oficialmente operacional. Liderado pelo comandante de esquadrão John F. Jackson, veterano da campanha africana, mas com apenas 4 dos 21 pilotos com alguma experiência de combate, o esquadrão entrou em ação quase diariamente de 21 de março até o final de abril, muitas vezes contra números superiores.
Os pilotos novatos ficaram chocados com a agressividade dos seus oponentes, muitos deles veteranos de combate sobre a China e Java, e o instinto de superar em manobrabilidade em vez de superar em velocidade deu vantagem ao Zero, levando a um forte aumento de baixas. O próprio comandante de esquadrão Jackson foi abatido e morto a 28 de abril, passando o comando para o seu irmão mais novo, Les Jackson. Quando finalmente aliviado no final do mês, o esquadrão tinha apenas 3 aeronaves operacionais restantes. Nesta primeira rotação tiveram 35 vitórias confirmadas, mas perderam 22 aeronaves e 12 pilotos. Les Jackson ajudou a reformar o esquadrão durante um reequipamento de 2 meses, e as lições aprendidas combinadas com o novo treino levaram a novas táticas e hábitos de voo. Quando o 75 Esquadrão regressou à Nova Guiné, acompanhado agora pelos Kitty Hawks do 76 Esquadrão, eles reposicionaram-se na Baía de Milne no final de julho, consideravelmente mais confiantes. Foi durante a Batalha da Baía de Milne que os Kitty Hawks australianos alcançaram algumas das suas maiores conquistas, não só repelindo ataques aéreos japoneses, mas também realizando múltiplos ataques contra as tropas terrestres japonesas, um fator significativo no resultado da batalha. Enfrentando defesas antiaéreas limitadas, os Kitty Hawks absorveram intenso fogo de armas ligeiras enquanto completavam numerosos bombardeamentos e ataques rasantes, o seu alcance e resistência, permitindo múltiplas missões por dia. Ao contrário da sua saída anterior, os Kitty Hawks australianos tiveram um desempenho muito melhor contra os caças japoneses quando os combates foram retomados, não devido a qualquer atualização de hardware, mas a uma correção de doutrina. Pilotos veteranos queixaram-se de que a aeronave raramente era usada para as suas qualidades em África, onde o treino se adequava mais a um Spitfire ou Hurricane do que a um P-40, descrito como um avião martelo de 6 metralhadoras de alta velocidade e baixa altitude. A Força Aérea Real Australiana aprendeu rapidamente a pilotá-lo como ele exigia, com táticas de boom and zoom, evitando um combate aéreo lento onde o Zero, mais leve e ágil, tinha vantagem. A Baía de Milne terminou em vitória para os aliados, a primeira vez que as forças japonesas foram forçadas a uma retirada total, com os ataques terrestres do P-40 a ter um impacto decisivo. O combate aéreo sobre a Nova Guiné continuaria por quase 2 anos, com os Kitty Hawks a voar com 8 esquadrões australianos no total, principalmente sobre a Nova Guiné e Bornéu, permanecendo em serviço durante toda a guerra. Foram essas ações iniciais na Baía de Milne que estabeleceram seu prestígio duradouro com a Força Aérea Australiana, tratado com a mesma reverência que os Spitfires e Hurricanes, que lutaram na Batalha da Grã-Bretanha. Um Kitty Hawk australiano marcaria a última vitória de P-40 da Commonwealth, abatendo um Ki-61 a 10 de junho de 1944. As Ilhas Salomão foram a última campanha do Pacífico a ver o P-40 usado em grande número. O 44 Esquadrão de Caça acumulou 117,5 vitórias confirmadas, o Esquadrão de P-40 com a maior pontuação do ano, enquanto o 14º e 15º Esquadrões da Nova Zelândia reivindicaram 99 abates entre meados de 1943 e 1944. Apesar destes resultados, o serviço principal do P-40 estava praticamente encerrado até ao final do ano, substituído por Corsairs, P-38 Lightnings e os P-47 e P-51 no papel de ataque ao solo. Continuou a ser usado na linha de frente até ao final da guerra, principalmente em reconhecimento ou treino, marcando as suas últimas vitórias aéreas durante a reconquista das Filipinas em janeiro de 1945. Isso significou que o P-40 permaneceu em serviço na linha de frente durante toda a Guerra do Pacífico, uma conquista igualada apenas pelo Grumman F-4F Wildcat entre os caças dos EUA. Após a guerra, um grande número de P-40 ainda sobreviveu, mas o seu serviço pós-guerra foi breve e maioritariamente aborrecido. Os P-40 americanos ainda em serviço foram desativados e colocados em armazenamento. Aqueles na Austrália e Nova Zelândia foram armazenados ou leiloados, com alguns retidos por colecionadores, e o mesmo aconteceu no Canadá. Os últimos P-40 militares permaneceram em serviço até meados dos anos 50, com a Força Aérea Brasileira, encerrando uma longa, variada e surpreendentemente bem-sucedida história de serviço. Mais de 13.700 P-40 tinham sido construídos, servindo em mais de 12 nações, e entre eles, mais de 200 pilotos tornaram-se ases a pilotá-lo. Provou ser um caça competente quando usado nas suas forças, e a sua robustez permitiu que muitos pilotos inexperientes cometessem erros que os teriam matado noutras aeronaves.
Mais importante ainda, teve um desempenho tão bom como caça-bombardeiro que em muitas operações teve um impacto significativo no resultado da batalha. El Alamein, Birmânia, Nova Guiné, Bornéu. Todas essas batalhas viram Warhawks e Kittyhawks a atingir o inimigo no solo, travando seu avanço e trazendo um alívio muito necessário. Mas para além do seu impacto físico, a maior contribuição do P-40 em qualquer frente pode ter sido a mudança psicológica que trouxe ao Pacífico. Os primeiros 6 meses após Pearl Harbor foram um ponto baixo para os pilotos aliados ali. O Zero, praticamente um papão voador, e os Kittyhawks, sobre a Nova Guiné, fizeram muito para dissipar esta ilusão de invulnerabilidade, trazendo um tão necessário aumento de moral. Talvez mais sentido pelos pilotos da Força Aérea Real Australiana, cujos pequenos números tinham sido dizimados no início do conflito. Não foi a melhor aeronave da guerra. Tinha falhas, o seu motor era subpotente, não gostava de alta altitude, os modelos iniciais tinham problemas de estabilidade e os modelos posteriores eram um pouco pesados. Mas foram bons o suficiente. Não eram espetaculares, mas também não eram maus. Um sólido 7 em 10, uma média que era exatamente o que era necessário na hora crucial. Apenas algumas semanas depois de a Curtiss Wright ter lançado o seu 15º milésimo caça em 1944, a produção do P-40 cessou. Apesar dos seus melhores esforços, nunca mais ganharia um contrato para produzir um caça. E apenas 4 anos depois, a empresa abandonou a produção de aeronaves para sempre. Numa cruel ironia, o duradouro sucesso do P-40 teve a sua parte na queda da empresa. Desde o início, a eficácia do P-40 como caça de linha de frente era esperada para ser breve, e já em 1939, a Curtiss já considerava a sua substituição. Mas o sucesso do P-40 como modelo de exportação excedeu em muito as expectativas, e as tentativas de melhorá-lo ou substituí-lo foram constantemente dificultadas pela necessidade premente de manter a linha de produção existente a funcionar. Isso teve um efeito em cascata no desenvolvimento de motores também. A Allison apreciava plenamente as desvantagens do V-1710, mas qualquer tentativa de melhorá-lo tinha de ser feita de forma a não interferir com a produção do P-40, e a Allison simplesmente não era uma empresa grande o suficiente para poupar mão de obra para projetos secundários ambiciosos. Entre 1939 e 1942, 3 aeronaves foram projetadas como potenciais substitutos: o XP-46, o XP-53 e o XP-60. O XP-46 tentou aproveitar a potência limitada do Allison, encolhendo a estrutura da aeronave e inicialmente mostrou-se muito promissor. Os britânicos até planeavam chamá-lo Kittyhawk, mas o seu baixo poder de fogo, curto alcance e falta de blindagem tornaram-no inadequado. E nem sequer conseguia superar em velocidade o P-40 existente. O XP-53 foi prejudicado por um novo motor pouco fiável, o Continental 11430. O XP-60 combinou as asas do XP-53 com uma fuselagem de P-40D e um Packard Merlin, mas provou ser demasiado pesado para usar o Merlin eficientemente. Então, um Allison turbocomprimido foi instalado em vez disso. Foi aqui que o sucesso do P-40 veio assombrar o programa. O trabalho da Allison com turbocompressor permaneceu relativamente maturo, já que a maioria dos recursos foi para os motores supercomprimidos atuais de que o P-40 precisava. E o resultado foi um motor não testado com uma alarmante tendência para pegar fogo. Embora um verdadeiro perigo em voo, o XP-60 resultante voou mais rápido e mais alto do que os P-40 existentes, e uma versão com um Pratt & Whitney R-2800, o XP-60C, brevemente ganhou uma encomenda para 500 aeronaves como P-60, antes que uma série de atrasos e problemas de engenharia matassem o programa por completo, com apenas 5 protótipos alguma vez construídos. Uma última tentativa de dar nova vida ao próprio P-40 foi o XP-40Q, tecnicamente bem sucedido, mas chegando tarde demais. Um P-40K fortemente modificado com um nariz mais fino, cobertura bolha, asas cortadas e um Allison de 1.800 cavalos de potência. Lembrava muito o P-51 Mustang e era muito mais rápido do que os antigos P-40. Mas esta experiência ocorreu em meados de 1943, altura em que o P-38, P-47 e P-51 já estavam a entrar em serviço, cada um melhor à sua maneira. E assim, o XP-40Q, como os demais, não conseguiu encontrar o seu lugar. O P-40 não foi a causa direta do fracasso da Curtiss,
Mas decisões de gestão e escolhas questionáveis noutras aeronaves fizeram a maior parte desse trabalho. Mas é irônico que a aeronave de maior sucesso da empresa tenha tido um papel na sua eventual saída do mundo da aviação. Felizmente, este fator pouco faz para manchar a reputação do próprio P-40. Pelo contrário, essa reputação tem sido muitas vezes tratada mais duramente do que merecia, algo que continua a mudar à medida que mais pesquisas reflexivas são feitas. É cada vez mais apreciado que foi, de facto, uma aeronave muito capaz, muitas vezes prejudicada por doutrinas de combate desatualizadas ou inadequadas, e muitas das suas pesadas perdas iniciais foram desde então atribuídas a uma combinação de mau treino e más táticas, algo que faz ainda mais sentido ao comparar as taxas de vitória e perda mais tarde na guerra, quando, apesar de estar mais ultrapassado do que nunca, os P-40 sobre o Mediterrâneo e o Pacífico abateram muito mais aeronaves inimigas por perda do que em qualquer outro período. Felizmente, a enorme produção do P-40 significou que um bom número sobrevive hoje, incluindo o único P-40B sobrevivente que esteve presente durante o ataque a Pearl Harbor. Por causa disso, continuam a ser uma visão regular e popular em shows aéreos grandes e pequenos, dando continuidade ao legado de 80 anos de um avião que fez muito mais do que jamais se esperava que alcançasse.